Uma boa noite a todos os nossos irmãos e irmãs, nossos amigos, enfim. Nós queremos, nessa noite, meditar nas palavras do Salmo 95. O Salmo 95 foi lido esse domingo passado na igreja, que é o último domingo do ano eclesiástico. Nas leituras bíblicas do último ano, do ano eclesiástico, nós refletimos sobre a realidade do fim de todas as coisas. As coisas terminam, as coisas têm um começo, um meio e um fim. Assim é com a nossa vida, assim é também com este mundo, com toda a humanidade. Segundo Jesus Cristo, um dia ele há de voltar e receber os seus para a glória do seu reino. E aqueles que não atenderam o seu chamado, aqueles que recusaram, que não aproveitaram o tempo da graça, serão condenados, serão afastados, enfim, apartados de Deus. Nesse tempo de final de ano eclesiástico, nesse tempo em que nós encerramos um ciclo, é preciso que façamos algumas reflexões e assim, renovados, entrarmos num novo ciclo que começa no domingo que vem, com o novo ano eclesiástico, o primeiro domingo de Advento. E ao olharmos para trás, esse ano foi um ano até aqui bastante atípico, não sabemos até quando essa situação vai se prolongar. Essa dificuldade que temos de nos encontrar, essa dificuldade que temos de viver nossa vida de forma normal em função dessa pandemia, que exige de cada um de nós muito cuidado, e muito cuidado mesmo, principalmente com esse certo relaxamento que com o tempo é natural que aconteça, mas é natural, mas não é bom. É bom que nós continuemos tendo o máximo de cuidado, porque as circunstâncias ainda não são muito boas e possivelmente podem, inclusive, piorar. Nossa grande esperança é que, com a vacina, nós possamos, assim, nos imunizar e, assim, retornar a uma vida normal, enfim. Mas esse é um momento de cuidado, esse é um momento em que nós olhamos para trás e enxergamos um ano, enfim, difícil. E olhamos para frente, evidentemente, com esperança. Nós precisamos ter esperança. Uma vida sem esperança é uma vida que começa a morrer. A esperança é sempre fundamental. Ela está no nosso coração e ela é uma característica essencial, inclusive, da nossa fé. Nós esperamos em Deus. Isso é o DNA, digamos assim, de nossa fé, que foi colocado em nós pelo próprio Deus, pelo poder do Espírito Santo através da palavra. Então nós temos esperança em relação a este mundo, nós temos esperança em relação à nossa alma, nós temos esperança em relação ao amor de Deus, que nos protege, que nos guarda, que cuida. Nós temos esperança do amor de Deus, principalmente que se manifesta em nossa vida através do perdão, onde Ele, então, pecadores como nós, vem de uma forma favorável, com o objetivo de nos perdoar e mudar o nosso coração e melhorar a nossa vida com a sua presença através da fé na vida de todos nós. E ao nos refletirmos sobre o que passou, apesar das dificuldades que nós apontamos, nós não podemos negar que houve momentos importantes na nossa vida, que coisas boas mesmo assim aconteceram. Particularmente, Deus nos protegeu. Deus cuidou de nós. E principalmente aqui em nossa congregação, eu tenho certeza que as pessoas fizeram a sua parte, se cuidaram, e graças a Deus, ninguém foi afetado pelo vírus. Os nossos cultos, por um bom tempo, foram online. Depois tivemos alguns momentos, e continuamos tendo aos domingos de manhã, encontros
com Santa Ceia de meia em meia hora por família. O espaço da igreja é bem higienizado para receber a próxima família. E à noite, nossos cultos presenciais, mas com muito cuidado. Cada família se inscreve e tem seu assento na igreja anteriormente reservado. E fora essa reserva, então, nós não participamos. Nós reservamos, temos o nosso lugar. A proximidade permitida é a proximidade entre a família, entre a unidade domiciliar. E assim nós procuramos fazer a nossa parte e nos preservar. E Deus abençoou que nada de mais grave acontecesse a nenhum de nós. Portanto, ao olharmos para trás, mais do que lamentar, mais do que chorar, mais do que murmurar, nós temos motivos de sobra para agradecer. Foi muito difícil na vida de algumas pessoas em relação ao trabalho, foi muito difícil sob o ponto de vista econômico na vida de alguns, de muitos inclusive, talvez até dentro da nossa congregação, mas sob o ponto de vista da saúde, apesar de alguns outros problemas, nós temos pessoas com dificuldades na comunidade, com a idade avançada, enfim, com algumas fraquezas, algumas fragilidades, temos alguns acidentes. Anteontem, o nosso irmão Jorci, ele teve uma queda e uma fratura. Não é mais idade para fazer o que ele fez, mas infelizmente fez. E por um descuido ou uma fatalidade qualquer, a escada caiu e ele caiu e se machucou e agora está em recuperação. Pedimos a Deus que o ajude, dê paciência nesse momento em que precisa se cuidar mais e suportar os limites que agora se impõem por causa dessa fratura, para que possa se recuperar e que Deus esteja presente com ele, cuidando, para que essa recuperação possa ser o mais rápido possível. Nós vemos também da nossa irmã, Dona Jolita, também já de idade, que tem tido muito cuidado em relação ao coronavírus e que não tem participado aqui dos nossos cultos, principalmente por esta razão, mas que tem muita vontade de poder comungar, principalmente participar da Santa Ceia. Mas está tendo problemas também de saúde em relação à audição, em relação à visão, inclusive também, e nós pedimos a Deus uma atenção bastante especial aqui para nossa irmã Dona Jolita. Nós temos também o seu Zé, que sempre foi tão animado, e etc., e teve também uma queda umas semanas atrás, e também está, assim, parcialmente um pouco debilitado, mas está se recuperando. Mas fora isso, né, nós precisamos reconhecer que Deus tem tido um carinho especial, nos protegendo principalmente nesse momento em relação àquilo que nós não temos controle, porque o coronavírus, a defesa em relação a ele tem um certo limite, né? Porque é um vírus, o vírus é invisível e pode de uma hora para outra nos afetar, mas o que é possível fazer nós estamos fazendo, usando máscaras, evitando aglomeração, lavando bem as mãos e tendo o máximo de cuidado, distanciamento social e etc. E o resto, então, que não está sob a nossa capacidade, sob o nosso domínio, nós entregamos a Deus e confiamos na sua ajuda. Por isso nós temos coisas para agradecer. Nós temos motivos para louvar a Deus. Deus foi misericordioso conosco, nos protegeu, guardou e principalmente manteve acesa em nós a fé. A fé é importante. É pela fé que Ele nos oferece a sua graça, o seu perdão, a sua misericórdia. É pela fé também que Ele aumenta em nossos corações a esperança e também o amor. E pela fé também Ele nos estimula a fazermos o bem, a buscarmos o bem. Não simplesmente aquele bem exclusivamente para nós,
ou um bem para Deus. Deus não precisa do nosso bem. Quem precisa do nosso bem é o nosso próximo. E nós, dentro das possibilidades e agora dos limites, principalmente impostos pela circunstância, nós queremos sempre ser uma pessoa importante para aqueles que nos rodeiam. Não ser, digamos assim, um transtorno para os outros. Às vezes nós nos tornamos isso, um transtorno para os outros, mas não é o que nós queremos pela fé. Pela fé nós queremos ser uma bênção para as outras pessoas. Ter sempre uma palavra boa, uma palavra de carinho, uma palavra de amizade, uma palavra de conforto, de estímulo. Nunca uma palavra de desânimo. E nunca palavras assim recheadas por um sentimento de rivalidade, de invejas, de uma certa agressividade. Nós queremos deixar isso de lado. A fé em Deus nos acalma, a fé em Deus faz com que sejamos da paz, a fé em Deus faz com que nós busquemos sempre, dentro das nossas possibilidades, o bem comum. E sabemos que temos uma missão importante nesse mundo no sentido de promover o bem comum, promover a paz, promover a igualdade entre as pessoas, promover o direito, promover, enfim, tudo aquilo que constrói, que junta, que une, e não aquilo que separa, destrói. Por isso nós temos muitos motivos para nós nos alegrar. E esse Salmo 95, ele é muito bonito nesse sentido. Ele expressa esse nosso sentimento de amor para com Deus e, como resultado, amor também ao nosso próximo. E nós amamos a Deus, evidentemente, porque Ele primeiro nos amou em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Nós, nesse momento, uma das coisas que está bastante precária na nossa vida como cristãos, nós poderíamos dizer assim, é o canto. Nós não podemos nos reunir para cantar no coral. Nos nossos cultos, nós temos um grupo musical muito competente, que de uma forma maravilhosa abrilhanta, digamos assim, os nossos cultos, mas ainda há um certo limite no nosso canto, porque o canto também, ele, com máscara, por exemplo, ele não tem aquela ressonância e não retrata aquela alegria, digamos assim, que de fato está no nosso coração por causa do amor de Deus e da salvação. Mas de qualquer maneira, o Salmo 95, lido no culto do domingo passado, ele nos chama para cantarmos. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Cantar com júbilo, cantar com alegria. Eu acho que tem aquele ditado que diz assim, quem canta seus males espanta. Ora, quem canta de alegria, quem canta de prazer, quem canta agradecido a Deus por causa da sua salvação que Ele nos deu e que agora é nossa, tem um coração diferenciado, tem um coração diferente, tem um coração feliz. E esse é o chamado do salmista. Vamos nos juntar e cantar a Deus com alegria, celebrar o rochedo de nossa salvação, o rochedo. Nesses tempos assim de tanta insegurança, nesse tempo onde parece assim que nós caminhamos sobre um lamaçal, nesse tempo onde parece assim que o chão está mais parecido com gelatina do que propriamente com uma rocha, e aí a gente caminha com uma certa insegurança, simbolicamente, evidentemente falando. De uma forma simbólica também, Deus se apresenta como uma rocha. E Ele se apresenta como uma rocha dizendo que o nosso caminho é seguro. Ele é seguro porque o nosso caminho é com Deus, e com Ele nós temos segurança. Com Ele nós fundamentamos bem a nossa vida. É como aquela história contada pelo próprio Jesus sobre a casa edificada sobre a areia, que veio grande temporal e ela não resistiu às águas, ao vento e à chuva. Mas a nossa casa, que é a nossa vida, ela está construída num bom fundamento. Ela está estaqueada sobre a rocha e firme. Podem vir a tempestade, podem vir ventos e chuvas, pode vir a pandemia, pode vir o que quiser, podem vir os transtornos, as dificuldades, as externalidades, aquelas sobre as quais a gente não tem controle. Nós não nos abalamos, porque firmes estamos sobre a rocha, que é o nosso Deus, a nossa salvação, e que por isso nós queremos cantar sempre louvores a Ele e agradecer. Por isso saiamos ao encontro, diz o salmista ainda, com ações de graça.
vitoriemo-lo com salmos, ler salmos. Os antigos cantavam os salmos. Nós temos inclusive alguns hinos baseados em cima dos salmos. Então, de uma certa forma, cantamos também os salmos. Os salmos é uma forma poética de louvar a Deus. A forma poética é uma forma que vem mais diretamente ao nosso coração, fala mais diretamente às nossas emoções. A poesia, ela usa muito símbolos, usa muito comparações, usa muito imagens com significados profundos, e é assim que nós queremos louvar a Deus. Nós somos uma casa, essa é uma imagem, construída sobre a rocha, que não se abala, porque a nossa rocha, o nosso fundamento é Deus. Portanto, Deus é vitorioso e Ele nos torna vitoriosos também. Por isso, vitoriemo-lo com salmos. Porque o Senhor Deus é supremo, nada está acima dele. Como diz o versículo aqui, o Senhor Deus é supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Existem muitos deuses, mas os deuses que existem não passam de ídolos. O Deus do dinheiro, o Deus da fama, o Deus da riqueza, o Deus do poder, são os deuses deste mundo muito adorados, muito buscados, muito, enfim, ansiados pela maior parte das pessoas. Mas são deuses que não nos protegem. São deuses que, eventualmente, podem nos garantir algum prazer fugaz, algum prazer que passa. Mas vai chegar o momento que nada vai adiantar poder, nós vamos perder o poder se o temos. Nada vai adiantar a riqueza não vai nos ajudar de forma alguma em determinados momentos. E em determinados momentos nós ficaremos absolutamente sozinhos, nada nem ninguém poderá nos ajudar. Especialmente na dor, a dor é uma coisa muito nossa. Podemos tomar um analgésico, podemos tomar alguma coisa para tirar a nossa dor, mas tem dores que nada tira. Tem dores que nenhum remédio consegue tirar. Tem dores da alma e inclusive dores no próprio corpo que muitas vezes nem os remédios tiram. Por isso as coisas deste mundo, mesmo a medicina avançada, ela tem seus limites. Ela não consegue tudo. E um dia, de uma forma ou outra, nós estaremos sozinhos, mas ao mesmo tempo não sozinhos, porque com certeza estaremos com Deus. Porque Ele é supremo, Ele é acima de todos esses outros deuses, que se apresentam como deuses, mas não são ídolos, e que não podem ser tratados e nem servidos como âncoras, como a grande salvação, porque são simples ídolos e não podem nos salvar. Mas Deus é o Rei acima de tudo isso. E Ele é o nosso protetor, o nosso fundamento, a nossa rocha. E diz o salmista uma coisa que é muito importante, que a nossa fé procura também nos convencer continuamente, apesar de muitas vezes o nosso coração ser tomado também pela descrença. Nas tuas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Nas mãos de Deus está o mundo. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos são os continentes. As coisas todas desse mundo estão nas mãos dele. Ora, se tudo está nas mãos dele, também nós estamos na mão dele. Por isso, vinde, cantemos, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Deus nos criou. Nós não estamos aqui no mundo por acaso. Deus nos criou. Nós não estamos aqui simplesmente de graça, no sentido de sem nenhuma razão. Nós estamos aqui no mundo com uma razão de estarmos aqui. Nós temos aqui nesse mundo uma missão, e a nossa missão sempre é a missão de servir, a missão de ser uma bênção, a missão de não ser um transtorno para as outras pessoas, a missão de não ser um problema para os outros, mas sempre a missão de ser uma solução dentro das nossas possibilidades, que é assim que os outros possam nos ver, que é assim que a família possa nos ver, assim que os filhos possam nos ver, assim os pais possam nos ver, os parentes, os vizinhos, os irmãos na fé, enfim, todas as pessoas com as quais nós nos relacionamos. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes, por isso vinde, adoremos
e prostremo-nos. Prostremo-nos. Por essa grandeza de Deus e a pequenez nossa. Nós somos frágeis, pequenos e pecadores, e Deus é grandioso, Criador de todas as coisas. E diante dele, com humildade, nos ajoelhamos. Esse ajoelhar-se aqui também significa uma postura de humildade, uma postura de reconhecimento de nossas fragilidades, de nossos pecados. Nós podemos ter a bem avançada a medicina, a ciência, a tecnologia. Nós podemos ter, inclusive, uma experiência de vida bastante grande. Nós podemos ter diplomas universitários, nós podemos ter diplomas de cursos, podemos ter várias experiências profissionais, enfim. Mas nada disso, diante de Deus, nos torna grandes. Pelo contrário, nós queremos sempre, diante de Deus, manter uma postura de pequenos frágeis e simbolizando isso com o ajoelhar-se. O ajoelhar-se é uma postura de submissão a Deus, de humildade diante de Deus, do reconhecimento da sua grandeza, da sua onipotência, mas ao mesmo tempo reconhecimento também nessa grandeza e onipotência da sua misericórdia, no seu amor. Do amor de um pastor que cuida das suas ovelhas, principalmente da ovelha mais fraquinha, ou principalmente daquela ovelha que está num caminho não bom, da que se perdeu. É povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Que Deus Espírito Santo mantenha o nosso coração sempre mole para com a palavra de Deus. Para que a palavra de Deus, como uma sementinha que tem um potencial enorme, possa encontrar em nós um solo fértil, para que esse potencial dessa semente possa produzir, crescer e produzir frutos de esperança, de paz e amor. E esse é o desejo que temos para com todos os nossos irmãos, que os frutos dessa semente que Deus colocou no coração, que brota pela fé, possa produzir muita paz, tranquilidade e felicidade na vida de todos nós. Que assim seja. Amém. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, hoje e sempre. Amém. Portanto, nós ainda oramos em favor desses nossos irmãos, particularmente Dona Jolita, que se encontra com problemas de saúde em relação à audição e também à visão, ao nosso irmão Jorci, que teve essa queda, e o nosso irmão também, o seu Zé, para que possam, assim, fortalecidos, se recuperar e voltar ao convívio normal de sua família e com seus irmãos também. Que Deus abençoe a todos, os colocamos nas mãos de Deus e que os anjos de Deus acompanhem a todos. Que o anjo de Deus esteja na casa de todos vocês e que cumpra, assim, esses anjos cumpram com vocês as ordens de cuidado e de amor que certamente Deus deu a eles, pensando em cada um de nós. Uma boa noite a todos, com a bênção de Deus. Amém.